Bem-vindo a todos. Eu sou a professora Elza Nefa e hoje eu estou trazendo aqui para vocês a aula Desenvolvimento ou Desenvolvimento, no sentido de não se envolver. E essa videoaula é uma contribuição dos doutorandos Alexandra Maia Werneck Magalhães e Alex de Oliveira, ambos estagiários meus no programa de pós-graduação em Meio Ambiente da UERJ, para a disciplina Educação para a Gestão de Projetos Socioambientais do Departamento de Estudos de Educação Inclusiva e Continuada da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa disciplina é ministrada por mim, pelo professor Guilherme Vargas e pelo professor José Bessa. E ela se destina também à comunidade acadêmica interessada nas questões socioambientais. Nessa videoaula, nós vamos refletir sobre a evolução do conceito de progresso em suas roupagens de desenvolvimento, ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável e desenvolvimento local, para falar apenas de alguns conceitos que vestem, né, essa concepção de progresso. Com vocês agora, os meus alunos. O termo progresso se aplica em seu sentido mais amplo a todo o processo que resulta na passagem do estado menos perfeito ao estado mais perfeito. O ser humano progride biológica e psicologicamente no desdobramento de suas potencialidades. O mesmo pode-se dizer da humanidade como um todo. Progredir significa avançar, e todo avanço é uma síntese entre os elementos já adquiridos e os elementos novos. Na Grécia Antiga, o termo progresso significava mudança, revolta. Posteriormente, muitos teóricos, através de estudos comparativos com os povos tradicionais, em especial os ameríndios e os africanos, tentaram demonstrar cientificamente a suposta superioridade da civilização ocidental europeia devido ao desenvolvimento técnico e científico e à racionalização do poder até então não identificada em outros povos. Assim, as ditas sociedades sem estados, clastres, foram e são relegadas e submetidas ao processo de civilização por serem consideradas primitivas e não estarem no caminho do progresso. Neste contexto, a racionalidade iluminista concebe que a força motriz da evolução da humanidade é o processo técnico-científico e a racionalidade burocrática, projetando estes elementos no mito fundador da modernidade. Com a Revolução Industrial, a aceleração do processo de acumulação do capital e evolução tecnológica, o conceito de processo passou a ser identificado como o processo econômico retratando o moderno, que se traduz na elevação da eficiência produtiva e no aumento da oferta de bens econômicos à população. Ao mesmo tempo, o processo de crescimento da cidade se acelerou por duas razões: a necessidade de mão de obra nas indústrias e a redução do número de trabalhadores no campo. A industrialização promoveu, assim, dois eventos simultâneos, um de atração pela cidade e outro de expulsão do campo. Antes da Revolução Industrial, não havia país no mundo com predominância de população urbana. No século XIX, naturaliza-se a noção de evolução social, transformação gradual e constante. As filosofias sociais absorvem essa ideologia e impulsionam a concepção do progresso social como sendo o acesso ao conforto, ao bem-estar e à segurança. Essa ideologia foi difundida pela expansão do liberalismo, ampliação da alfabetização e instrução e pela noção de princípio da democracia. Ainda no século XIX, surge a corrente positivista idealizada por Auguste Comte, que defendia a ideia de que o conhecimento científico era a única forma de conhecimento verdadeiro para se interpretar a realidade. Dentro desse raciocínio, o conceito de progresso passa a tratar crescimento econômico como sinônimo de industrialização e de civilidade.
No século XX, a industrialização causou uma crise de superprodução que acabou levando a duas guerras mundiais, o que causou ao termo progresso uma conotação negativa. Assim, esse conceito passa a ser substituído pelo termo desenvolvimento, referindo-se aos índices de crescimento econômico. Nos anos 50, os países mais industrializados passam a expandir as suas atividades em diversos setores por meio de empresas multinacionais. Nos anos 60, ficou estabelecida uma escala de modernização na perspectiva de promover a integração dos países menos avançados ao sistema capitalista mundial. O desenvolvimento passa a ser o objetivo das nações, que exploram os elementos naturais tidos como inesgotáveis, e cresce a perspectiva de se querer ter mais e mais bens materiais infinitamente sem se preocupar em ser um ser humano melhor. No terceiro mundo, o desenvolvimento ocorreu de forma dependente, uma vez que nesses países se estabeleceram filiais das multinacionais cujas matrizes se encontravam nos países de primeiro mundo. Essas filiais não tinham compromisso com as necessidades culturais dos países onde se estabeleciam, mas apenas com a lógica de mercado. Em consequência, os países de terceiro mundo aumentaram suas dívidas externas, houve esfacelamento cultural, aumento das injustiças sociais e degradação ambiental. Esse modelo de desenvolvimento, que provoca degradação ambiental, gerou críticas da comunidade internacional que passou a se perguntar: até que ponto os elementos naturais e a humanidade suportarão este modelo de sociedade? Na década de 70, por ocasião da primeira Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, o economista Ignaz Sachs idealizou estratégias para o ecodesenvolvimento pressupondo como pilares a eficiência econômica, a justiça social e a prudência ecológica. O conceito de ecodesenvolvimento colocava-se contra os princípios da modernização industrial como método de desenvolvimento das regiões periféricas e buscava soluções econômicas, sociais e técnicas capazes de frear o processo de degradação da natureza e de exclusão social. Inspirado no conceito de ecodesenvolvimento de Sachs, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU concedeu o desenvolvimento sustentável como sendo aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Mas será que o desenvolvimento sustentável realmente compatibiliza crescimento econômico com sustentabilidade socioambiental? Na prática, o que se observa é que nesse modelo de desenvolvimento, o crescimento econômico prepondera o consumo para mover a economia sem preocupação com a sustentabilidade socioambiental. Consumir menos, não poluir, não semear discórdias. O estímulo ao consumo gera uma cultura de ostentação de valores e de posições sociais ligadas ao ter e não ao ser, atrelada ao dever de felicidade. Exemplo: milhares de imagens nas redes sociais de pessoas sorrindo felizes em restaurantes, paisagens paradisíacas, piscinas, etc., em meio a uma realidade contraditória. Nesse cenário surge o conceito de consumo sustentável, que se caracteriza pelo consumo de bens e de serviços com base em relações solidárias entre setores sociais e a natureza. Para atender à demanda de consumo sustentável, foram criados os conceitos de desenvolvimento solidário, arranjos produtivos locais e o desenvolvimento local. Esses conceitos sustentam práticas colaborativas e que os atores sociais participam ativamente dos planejamentos, das decisões e das ações integradas que buscam soluções para os problemas a partir de comunidades e potencialidades locais. Uma forma de promover o desenvolvimento solidário é por meio da prática da economia solidária. Mas o que é economia solidária? É uma forma de organização solidária da produção
consumo e distribuição de riqueza centrada na valorização do ser humano em vez da acumulação de capital. Outra forma de se promover o desenvolvimento sustentável é por meio de arranjos produtivos locais. Trata-se do aproveitamento dos potenciais econômicos, políticos e sociais presentes numa mesma região, vinculando a interação, a cooperação e a aprendizagem em prol do desenvolvimento local. O desenvolvimento local foi um conceito criado por Muhammad Yunus, vencedor do Prêmio Nobel da Paz. A ideia é que no desenvolvimento local, os atores da região sejam protagonistas na formação de estratégias, na tomada de decisões e no momento de colocá-las em prática. Ao promover a inclusão social e fortalecer a democracia, também se combate a pobreza. Mas para que haja desenvolvimento local, é preciso que haja formação humana. Nesse sentido, Paulo Freire nos ilumina dizendo que devemos partir da realidade local, diagnosticar os problemas da comunidade, compreender as causas estruturais do seu surgimento, organizar encontros ou círculos de cultura com os atores envolvidos na problemática para buscar soluções e formular estratégias educativas para que esses atores passem de uma consciência ingênua para uma consciência crítica e para uma praxis emancipatória. Para um melhor entendimento de como funciona o desenvolvimento local, deixamos as seguintes sugestões de leitura. Entender o desenvolvimento dos seres humanos, ou não, pressupõe a conservação do ambiente e a melhoria da qualidade de vida de todos. E essa noção passa pela inclusão com justiça social e justiça ambiental, na perspectiva do equilíbrio dinâmico socioambiental. Apresentamos as referências que utilizamos para a organização dessa videoaula. E a todos que nos acompanharam até aqui, o nosso muito obrigado. Finalizando, nós queremos deixar aqui para vocês os nossos contatos, assim como os nossos agradecimentos pela atenção desprendida nesta videoaula. Até breve.